Retira meus medos, toda timidez, toda prepotência. Ensina-me a lutar como os 300, mesmo eu sendo pequeno. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós para mais uma EBD online, tendo em vista que a gente ainda não pode estar presencialmente na igreja, então este é o meio que a gente vai assumir daqui para frente, até quando a gente ainda não sabe, porém este é o meio que nós vamos estar ativos, conversando com vocês, fazendo os nossos cultos, os nossos encontros e também a EBD. Antes de iniciar essa aula, vamos fazer uma oração? Se você puder, aí onde você está, feche os seus olhos que a gente vai falar com Deus. Senhor, obrigado por este dia, pela nossa saúde, pela nossa vida. Obrigado pelo fôlego de vida que o Senhor proporcionou a cada um de nós. Te agradeço por cada adolescente que está assistindo essa aula, pela sua família, pela saúde, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Peço que o Senhor venha abençoar essa aula, nos dando entendimento, sabedoria, graça, que tudo seja para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço. Amém. Muito bem, nós encerramos na semana passada a nossa revista e hoje nós vamos iniciar mais uma revista. E essa revista tem por título Profetas Menores. Então, todo o conteúdo dela vai falar sobre estes profetas, os profetas menores. Nós vamos aprender quem são eles, quando eles profetizaram, a respeito do que, para quem eles profetizaram. Então, a aula de hoje é uma aula introdutória, é uma aula que a gente vai ter assim um resumão daquilo que a gente vai aprender e os porquês que a gente vai esclarecer nessa aula. E para iniciar, o título da nossa lição de hoje é Mensageiros de Deus e o versículo-chave está escrito em Amós, no capítulo 2, o versículo 10 e 11. Se você puder, pega a sua Bíblia para a gente fazer essa leitura, tá bom? Eu vou iniciar. Fui eu que tirei vocês do Egito, que os guiei 40 anos pelo deserto e que lhes dei a terra dos amorreus. Escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas e outros para serem nazireus. Não foi isso mesmo que eu fiz? Então aí é uma pergunta e uma afirmação que Deus estava fazendo para o povo de Israel. Estes profetas foram todos chamados por Deus. Alguns eram ordenados naturalmente pela sua linha de sucessão ou pela tribo que ele havia nascido, e outros eram chamados no meio do povo, pessoas que eram desprezadas pela sociedade, às vezes profetas humildes que ninguém dava nada, porém Deus chamou no particular para que o propósito dele fosse cumprido. Então os mensageiros de Deus, desses profetas menores, eles profetizaram durante um bom tempo no povo de Israel, basicamente antes do exílio e depois do exílio. Por que que eles são chamados de profetas menores? Não é porque a mensagem deles é menos importante e nem porque eles são menos importantes que os outros profetas, mas apenas pelo motivo que tem poucos escritos dele na Bíblia. São poucos livros e os livros que tem, eles são bem resumidos, eles têm poucos capítulos. Por isso que eles são chamados de profetas menores, porque em relação aos outros profetas, eles têm bem menos inscritos. Por exemplo, Isaías tem um livro muito maior do que, mesmo juntando todos os outros profetas menores juntos, não daria. Por isso que eles são chamados de profetas menores, ok? Para a gente iniciar, vamos recordar, depois que o rei Salomão morreu, o filho dele que reinou, passou a reinar em Israel, o nome dele Roboão. Roboão era muito jovem,
E quando ele começou a reinar, o povo de Israel, juntamente com Jeroboão, pediu para que Roboão diminuísse a carga do povo, menos trabalho e menos impostos, porque eles estavam muito sobrecarregados. Mas depois que eles fizeram esse pedido, Roboão, ele pediu conselhos aos anciãos e pediu conselho aos jovens amigos dele. Os anciãos deram o seguinte conselho: olha, Roboão, você está começando a reinar agora. Bom seria se você diminuísse a carga do povo, né, dos trabalhadores, para que eles pegassem mais confiança no Senhor, porque o Senhor está começando a reinar agora. E os jovens amigos de Roboão falaram o contrário, deram outro conselho. Disseram para Roboão que bom seria se ele aumentasse, triplicasse o trabalho do povo, para que eles vissem que o rei fazia conforme ele quisesse. Infelizmente, Roboão seguiu o conselho dos seus amigos. E o que aconteceu? Aconteceu uma revolta em Israel. O povo ficou muito bravo com Roboão e decidiu se dividir. Das 12 tribos, 10 tribos instituíram, pediram para que Jeroboão se tornasse o rei deles. E as outras 2 tribos, que era a tribo de Benjamim e de Judá, ficou com Roboão. Então, apenas 2 tribos ficou para o filho de Salomão reinar, assim como Deus já havia profetizado anteriormente que aconteceria. Então, Israel foi dividido entre Reino do Norte, que foi o reino que ficou com Jeroboão como rei, e o Reino do Sul, que ficou para Roboão reinar. Depois que isso aconteceu, é que os profetas começaram a surgir, os profetas menores, porque eles começaram a perceber, Deus percebeu, obviamente, que o povo de Israel tinha se afastado dele. O povo de Israel estava adorando outros ídolos, o povo de Israel estava distante das leis que Deus havia mandado para eles, eles tinham se esquecido dos mandamentos do Senhor. Por isso, os mensageiros, que são os profetas, foram enviados por Deus para alertar o povo de Israel. Então, o que acontecia? Várias e várias profecias eram muito parecidas. Dizia: Israel, converta-se, volte ao seu Deus, senão o seu fim será mau, o Senhor vai te castigar, vai castigar os seus pecados, volte ao Senhor, arrependa-se. Muito dessas profecias foram ditas antes do exílio, porque Deus estava avisando que algo ruim aconteceria se eles não voltassem para o Senhor. Eu vou ler aqui em Amós, capítulo 4, abrem na sua Bíblia também. No versículo 4, é um pouquinho extenso, mas é muito importante a gente fazer essa leitura para vocês entenderem como o Senhor estava falando com o povo de Israel. Diz assim, o título é Israel não quer arrepender-se. O Senhor Deus diz: povo de Israel, vocês querem pecar? Pois vão aos santuários de Betel e de Gilgal e ali pequem à vontade. Todas as manhãs ofereçam sacrifícios e de 3 em 3 dias os seus dízimos. Apresentem os pães da oferta de gratidão a Deus e depois saiam para contar a todo o povo que fizeram ofertas de livre e espontânea vontade. E como vocês gostam de fazer isso, não é mesmo? Eu fiz com que faltasse comida em todas as cidades e que todos passassem fome. Mas assim mesmo, vocês não voltaram para mim. Não deixei que chovesse durante 3 meses antes das colheitas. Fiz com que caísse chuva numa cidade, mas em outra não choveu. Choveu numa plantação, mas em outra não. E nesta tudo secou. As pessoas iam de cidade em cidade procurando água, mas não achavam o bastante, nem para matar a sede. Assim mesmo vocês não voltaram para mim. Sou eu, o Senhor, quem estou falando. Eu os castiguei com ventos muito quente, com pragas nas plantas, com gafanhotos. Eles acabaram com as hortas de vocês, com as suas parreiras, com as figueiras e com as oliveiras. Mas mesmo assim, depois de tudo isso, vocês não voltaram para mim. Fiz cair sobre você uma praga, como as que mandei contra o Egito.
Fiz com que os moços morressem nos campos de batalha e deixei que os inimigos levassem embora os cavalos de guerra. Fiz com que o mau cheiro dos corpos que estavam apodrecendo se espalhasse pelo acampamento. Assim mesmo, vocês não voltaram para mim. Sou eu, o Senhor, que está falando. Eu destruí cidades como fiz com Sodoma e Gomorra. Vocês escaparam como se fosse um galho que no último momento é tirado do fogo. Mas mesmo assim, vocês não voltaram para mim. Por isso, povo de Israel, eu os castigarei. E já que vou castigá-los, preparem-se para encontrar com o Senhor teu Deus. Então essa é uma das profecias, das mensagens que Amós levou para o povo de Israel. Pelo motivo que vocês leram aqui, eles tinham se afastado do Senhor. E qual que é o objetivo da lição de hoje? Não é entrar, não é afunilar, né, toda a história de cada profeta. Isso nós vamos ver ao longo das lições. Não é para a gente entrar em tantos detalhes. Essa lição é para a gente saber que mesmo essas mensagens tendo um conteúdo, tendo assim uma data muito antiga, a maioria delas são de 700 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo. Essas mensagens são muito antigas. Porém, o que a gente precisa perceber é que elas são atuais. O conteúdo da mensagem é atual, porque a vontade de Deus é a mesma sempre, seja hoje, seja amanhã, tenha sido nos tempos passados, a vontade de Deus continua sendo a mesma. E qual é essa vontade? Que a gente esteja aos pés do Senhor, que Ele seja o nosso único Deus, que tudo na nossa vida tenha um propósito, que no nosso coração somente Ele ocupe o primeiro lugar. Por isso que os profetas tiveram que chamar tanta atenção de Israel, porque eles não estavam enxergando isso. Olha que interessante. Deus fala aqui: fiz cair sobre vocês uma praga, como foi que eu fiz, do mesmo jeito que eu fiz no Egito. E olha o que nós estamos passando hoje no nosso mundo. Vocês já têm uma idade muito assim, mais ou menos avançada, que vocês já conseguem entender, visualizar o que está acontecendo ao nosso redor. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, o mundo inteiro, ele está sofrendo, está sendo assolado por causa de um vírus invisível. E por um acaso essas mensagens aqui não são atuais também? Será que o Senhor está dando um recado para a gente igual Ele deu para o povo de Israel? Esse é o objetivo da lição de hoje, da gente jamais desprezar a profecia que é escrita na palavra de Deus. Ainda que os livros dos 12 profetas menores tenham um conteúdo muito histórico, porque eles falam do que aconteceu com o povo de Israel, o conteúdo para nós, a vontade de Deus é atual. As mensagens que os profetas colocaram para Israel ouvir é atual. Ele diz o quê? Todos diziam a mesma coisa: arrependam-se, voltem ao Senhor teu Deus. E após Israel voltar do exílio, quando finalmente eles deram ouvidos ao Senhor, que eles perderam tudo, e aí se arrependeram, voltaram para o Senhor, as mensagens dos profetas pós-exílio eram mensagens de esperança, porque se a gente cumprir a palavra de Deus, depois tem a bênção. Depois que a gente fica firme com o Senhor, que a gente estabelece para o nosso coração as prioridades, que primeiramente tem que ver a Deus e depois as outras coisas. A Bíblia fala: buscai primeiro ao reino dos céus. Após a gente tomar essa decisão, Deus tem bênção para a nossa vida, tem resultado. E foi assim com o povo de Israel. Após o exílio, nós vamos ver mais nitidamente nas outras lições, Deus trouxe palavras de conforto. Deus trouxe ao povo de Israel a vontade de reconstruir o templo, de voltar aos cultos, os rituais, o que eles faziam antes. Então, a vontade do Senhor permanece a mesma todos os dias, para sempre, até que a gente venha se encontrar com Ele. Eu separei aqui algumas características
do caráter divino. Eu vou ler para vocês para a gente finalizar essa aula. Característica número 1. O amor perdoador e insistente de Deus. Nós estamos ouvindo novamente que Deus perdoa aquele que se arrepender. E isso prova, hoje nesta lição, prova de que Deus insiste que a gente aprenda que Ele perdoa se a gente se arrepender. Necessidade do arrependimento, julgamento dos pecados cometidos, isso é real. A misericórdia incomparável de Deus, isso é real e nós vamos ver muito no livro de Jonas, que é um desses profetas menores. A confiança de que Deus dá a última palavra. O ritual não substitui a justiça, a obediência e a santidade, isso é muito importante. Nada do que a gente fizer que seja mecânico, que se torne um ritual. Eu vou para a igreja todo domingo, eu escuto a EBD, eu escuto o culto online, mas a minha vida não tem justiça, não tem obediência e não tem santidade. Então isso é apenas um ritual, ele não tem valor nenhum para Deus. 7º, a restauração do templo e o compromisso com o único Deus. Hoje, aqui no Brasil, nós não temos o templo do Senhor, o templo de Salomão, que nem lá em Israel eles têm. Provavelmente reconstruirão. Mas o templo de Deus hoje é o nosso corpo, somos nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, essa característica do querer divino é eterno. Que nós nos tornemos templo do Espírito Santo e que Deus seja o nosso único Deus para sempre. Vou ler rapidinho o nome dos 12 profetas e vocês podem encontrar na Bíblia muito fácil distinguir quem são os 12, porque eles estão agrupados juntinho lá na Bíblia, um do lado do outro, que são os 12 profetas. Geralmente são os livros que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de encontrar. Por exemplo, esse que a gente leu agora, Amós, aí para achar é uma tortura, né? Então vamos lá, os profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os 12 profetas menores e ao longo dessa revista nós vamos aprender muito mais e eu tenho certeza que Deus vai falar no coração de vocês, tá bom? Continuem acompanhando, continuem firmes no Senhor, ainda que esse tempo seja muito difícil, nós temos que crer. Se nós voltarmos ao Senhor, Ele fará coisas maravilhosas na nossa vida, amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, te agradeço por esses momentos que o Senhor nos proporcionou. Obrigado por cada um que acompanhou essa aula, Senhor. Que o Teu Espírito Santo fale muito mais ao coração deles, que eles se interessem pela Tua palavra e que todos nós possamos estar de joelhos perante a Ti, confessando que o Senhor é o nosso único Deus, ainda que muitas sejam as dificuldades. É no nome de Jesus que eu te peço e já te agradeço. Amém. É isso aí, galera. A gente se vê nas próximas aulas. Fiquem atentos aos nossos grupos de WhatsApp, que lá nós vamos passar a data do nosso culto, dos nossos encontros, tá bom? Deus abençoe vocês. Um abraço. Retira meus medos, toda timidez, toda prepotência. Ensina-me a lutar como os 300, mesmo eu sendo pequeno. Pequeno que ora, pequeno que adora, que se humilha, não busca glória, não larga a espada, vigia, confia em todas as horas.